Fala galera, Dizascope, como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Porque eu estou muito feliz, cara. Poder vir aqui mais um dia, mais um vídeo, poder compartilhar com vocês da palavra de Deus. Nós estamos aqui em Atos comentado por nós, isso mesmo. Hoje é o dia 9, nós vamos fazer capítulo 17 e capítulo de número 18. Você está animado? Você está preparado? Olha só, nós vamos pôr a câmera em cima daqui a pouquinho aqui e começar Atos comentado por nós. Ó, nós já fizemos uma boa jornada aí, ó. A gente já percorreu uma paradinha legal aí. E se você perdeu, se você não está acompanhando com a gente, eu quero te incentivar a pegar os outros vídeos. Já tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá tudo lá, tá? Você consegue assistir tudo, tá tudo no canal disponível. Aproveita. O nosso objetivo aqui é só um: que você esteja cada dia mais parecido com Jesus e te dar ferramentas para você formar Cristo na nossa geração. É isso que a gente faz. Então pega aí, ó, peguei até uns marca-texto novo aqui, gente. Ó que legal, ó. Peguei mais cores aqui pra gente poder rabiscar e pintar mais ainda. E uma caneta, pega a sua Bíblia, pega papel. Se você tem o Atos comentado, pega aí. Se você não tem, entra lá no site, tá com frete grátis o Brasil inteiro esse box aqui, ok? Depois nós vamos fazer os outros livros. E olha só, se você é abençoado pelo nosso conteúdo, tem uma forma de você nos ajudar. Eu falo sempre para vocês que tem a loja do Dizascope, mas tem mais uma coisa. Tem uma plataforma de curso do Dizascope, cursos online, que é o Dizascope na mesa. É o Na Mesa Dizascope. É você sentar à mesa para você aprender com grandes professores, grandes homens e mulheres de Deus. Tem lá, Aprenda a Pregar com o pastor Josué Gonçalves, o meu pai. Tem lá também, Aprende a Mídias Sociais, comigo. Aprende Evangelismo, com o Gabriel Cantarino, lá do One. Aprenda Teologia, com o Rodrigo Bibo, do podcast de Teologia. Aprenda Adoração, Fundamentos da Adoração, com o Alessandro Vilas Boas. Então você vai sentar à mesa com esses homens. Tem você aprender Dons Espirituais com o Luciano Subirá. Então assim, incrível, imperdível. E uma coisa muito importante que eu queria te falar é que um curso em especial que eu queria enfatizar aqui é o Aprenda a Interpretar a Bíblia com o Saulo Daniel. Você que está aqui é alguém apaixonado pelas Escrituras, isso eu não tenho dúvida, tá? Como a gente também é. E o meu amigo Saulo, lembra aquele quadro que a gente tem, Você Entendeu Errado? Então, o Saulo gravou um curso com a gente de como interpretar a Bíblia, como é que você lê e interpreta todas as regras. É maravilhoso, um dos melhores cursos que a gente tem na plataforma, e eu vou deixar o link para você dar uma olhada aqui nesse curso. Vale muito a pena, você pode começar hoje mesmo a fazer os cursos, aulas curtas, diretas, para você aprender sem enrolação, de extrema qualidade e um preço muito acessível para você estudar com a gente aí, tá bom? Então vou deixar o link na descrição para você conhecer os cursos, em especial o do Saulo Daniel. Vambora? Você está preparado aí? Vambora, então, Atos comentado por nós e hoje capítulo de número 17. Capítulo de número 17. Estou com o meu cafezinho aqui, tá servido? Pega o seu café também aí, pega a sua água. Vamos preparado aí para a nossa reflexão, para o nosso comentário de hoje, tá? Então vamos lá. Tendo passado por Anfípolis, então nós estamos aqui nessa viagem missionária, né, de Paulo e Silas, e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica. Então vamos lá, apresentado uma nova região aí. E é legal que você vai vendo que foi Éfeso, então temos a carta aos Efésios, e agora Tessalônica, temos a carta aos Tessalonicenses. Então quando você vai ler esses livros, você pode ver o contexto aqui do que estava acontecendo, ok? Onde havia uma sinagoga dos judeus. Então, primeiro você repara que eles sempre iam para os judeus. Primeiro eles sempre já iam para a sinagoga aos sábados para conversar com os judeus. Por quê? Porque eram o povo que já tinha o contexto, já buscava a Deus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Então, o que ele fazia quando estava com os judeus? Ele conversava, discutia aqui não é briga, tá, gente? É no sentido de argumentação. Discutia com eles a respeito da palavra de Deus, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Eu não vou cansar de colocar isso, porque eu quero te despertar para isso. Quem eram os apóstolos, os discípulos? Testemunhas da ressurreição.
São. Então, onde eles iam? Eles falavam do quê? Que Jesus ressuscitou e essa era a grande evidência do seu senhorio. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Então, quando você vê isso aqui, gente, ó, quando você vê na Bíblia o Cristo, tá? Cristo. O que está falando, gente? Está falando do Messias, tá? Toda vez que Paulo fala do Cristo, que Jesus é o Cristo, ele está dizendo: ei, Jesus é o Messias. É aquele que foi prometido durante todo o Antigo Testamento que viria e que seria o rei que salvaria a humanidade. Então, é ele, o Messias. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: sabe aquilo que vocês estão esperando? Sabe o homem que vocês estão esperando? O Salvador? Como hoje a gente espera a segunda vinda de Jesus, eles estavam esperando a primeira vinda. Sabe esse que está esperando? Então, já veio. É Jesus. Alguns deles foram persuadidos e juntaram a Paulo e Silas. Então, alguns deles deram ouvidos à mensagem, creram e então se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas mulheres importantes. Então, é lindo porque sempre está sendo formado igrejas multiculturais. Gente, isso é uma marca da igreja. Olha aqui, você tinha lá judeus, aí ele fala assim: e o mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas mulheres importantes. Então você está falando, presta atenção, de judeus, está falando de gregos, está falando de pessoas simples, de pessoas da alta sociedade. Você está falando sociedade, está falando de homens, mas também de mulheres. Então, é esse ajuntamento multicultural. É pela primeira vez isso aqui está acontecendo, gente. Você tem que entender que antes era judeu com judeu, grego com grego. Muitas vezes, homens e mulheres também, tinha coisas que só os homens podiam fazer, coisas que só as mulheres poderiam fazer. E aí, só da alta sociedade ficavam todos juntos, da baixa sociedade, né, de baixa renda, ficava todo mundo junto. De repente, você tem no mesmo lugar, nesse lugar maravilhoso chamado igreja, esse ajuntamento de pessoas que creem na mesma coisa, Cristo. E os judeus, porém, movidos de inveja, então você pode ver que inveja era o grande lance por toda parte, trazendo consigo alguns homens maus dentro da malandragem. Achei interessante isso aqui, né? Alguns homens maus dentro da malandragem. Reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jason. Atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Então eles vão para a casa onde Paulo está hospedado. Essa é a casa que Paulo está hospedado. Jason estava lá. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando. Olha que louco o que eles vão declarar aqui. Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Gente, olha isso. O evangelho, em pouquíssimo tempo, gente, o evangelho estava sendo espalhado em todo o mundo. Então, eles já tinham a fama, gente, de estarem bagunçando geral. Estes que promovem tumulto em todo mundo chegaram também aqui em pouco tempo, gente. O evangelho estava sendo espalhado por todo o mundo. E Jason os hospedou na casa deles. Gente, tem perseguição até mesmo para quem hospeda. E sabe que esse é um chamado do cristão? Guarda isso, gente. Cristão é hospitaleiro. Quando você olha na lista do que é necessário para ser um diácono, do que é necessário para ser um presbítero, sabe o que está lá na lista? Em Timóteo, 1 Timóteo? Hospitaleiro. Hospitaleiro.
todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Eu quero dar uma pausa aqui, porque é muito importante isso daqui, presta atenção. Porque isso aqui aponta para a pregação deles. Será que a pregação nossa é igual à pregação deles? Será que a gente está pregando como os primeiros discípulos pregavam? Porque, presta atenção, no que eles estão sendo, por que eles estão sendo perseguidos, o que estão acusando eles de propagar, de pregar. Olha isso aqui, gente. A pregação deles estava fazendo frente ao reinado de César. Por quê? Porque a pregação deles era: Jesus é o verdadeiro rei. Jesus é o verdadeiro rei. Mas presta atenção, um rei literal. Como assim, Douglas? Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a gente está pregando, cara, Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é o Senhor. Mas assim, nas entrelinhas da nossa pregação é mais ou menos, ele é o rei do seu coração. Ele é o rei da sua vida espiritual, tá? Ele é o rei desse reino invisível. Então, ele é o rei do lugar que você vai lá de domingo, tá? Mas peraí. Se fosse isso, não haveria essa perseguição. Eles estão perseguindo e querendo matar esses homens porque eles estão dizendo: Jesus é o rei sobre todas as coisas. Eu não devo mais obediência a César. Eu não devo mais obediência a outro rei, a não ser ao rei Jesus. Você está entendendo a literalidade dessa pregação? Ele é o rei sobre todas as coisas. E será que a gente prega assim? Será que a gente prega assim? E por isso está tão atrelado à ressurreição. Por quê? Porque eu não estou falando de um espírito, eu estou falando de um homem que está vivo, sentado num trono, governando sobre todas as coisas. Você imagina eles chegando e falando assim, pode entrar esse governo, pode entrar aquele governo, pode entrar esse prefeito, pode entrar aquele prefeito, mas posso falar uma coisa? Quem domina sobre todas as coisas é o Rei Jesus. E ele vai voltar. E ele vai reinar sobre toda a terra. E é tempo agora de você passar para o lado dele. De você se arrepender e fazer parte do reino dele. Cara, essa era a pregação. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Como assim? Ele está falando que esse tem um novo rei? Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Então, eles foram soltos ali. E aí continua. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Você lembra de Bereia? Então, Paulo e Silas vai para Bereia. Ali chegados, dirigiu-se à sinagoga dos judeus. Então, a prática deles. Eles vão até a sinagoga falar com os judeus primeiro. Ora, estes de Bereia eram mais nobres. Presta atenção. Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Olha que coisa maravilhosa. Receberam a palavra, entendeu? Com toda a avidez. Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eram de fato assim. Então, presta atenção. Há sempre um incentivo de nós sermos bereanos. Bereanos. O que é ser alguém bereano? É conferir na palavra o que está sendo pregado. Você entende isso? Que nós, no Brasil, precisamos ser mais bereanos. E olha o que a Bíblia chama esses homens. Ele fala assim, eles eram mais nobres. Nós precisamos dessa nobreza. Sabe, às vezes dá a impressão que honrar um homem de Deus, alguém que veio ministrar, é você, tipo assim, não, eu vou ouvir, não vou nem olhar na palavra, eu confio. Não, ele está dizendo, nobreza, honra é você conferir na palavra. Cara, olha isso aqui. Eles receberam a palavra com toda a avidez. Eles receberam. Examinando as escrituras todos os dias,
para ver se as coisas eram de fato assim. Gente, nós precisamos disso no Brasil. Sabe por que eu comecei esse projeto aqui que você está vendo, que você está assistindo agora? Por causa disso daqui. Você tem que enxergar na Bíblia o que está sendo pregado. Você tem que ver com seus próprios olhos. Não é porque alguém falou que é exatamente assim. Isso é muito importante. Uma vez eu recebi, eu ia ministrar pela primeira vez fora de São Paulo, né? Pela primeira vez eu ia pegar um avião para ir pregar, tá? Então foi o primeiro ano assim que eu comecei a pregar. E cara, recebi um convite para ir para Manaus. Olha que coisa maravilhosa. Lá para Manaus. Então já comecei no lugar mais longe que era possível ir. E aí tinha uma moça que cuidava da agenda do meu pai, tá? E aí essa moça que cuidava da agenda do meu pai, ela falou assim para mim: Douglas, seguinte, você vai sair, tá, de São Paulo às 7 horas, tá? O voo sai de São Paulo 7 horas e então tal companhia aérea, beleza. E aí ela me deu o papel com a informação daquilo que ela tinha acabado de me falar. O voo sai de São Paulo 7 horas, então se organiza aí. Cara, eu saí bem antes, mas saí com folga, primeira vez, né? Não sabia direito como é que ia ser no aeroporto, saí com folga, né? Eu lembro que meu sogro me levou e tal. Beleza, e aí chega lá, eu e a Val, todo animado, né? Feliz da vida, primeira vez nós ia pregar fora, pegar um avião, né? Aí chegamos lá para fazer check-in, dei as minhas coisas, dei o meu papel lá, o meu número, né? O meu RG, aí a moça tá lá assim, ó. Pra onde você vai? Manaus, voo das 7 horas. Ela... E nada. Eu falei, meu Deus, comecei a ficar preocupado, já começa a dar uma suada, já começa... Ele falou assim, moço, que horas mesmo? 7 horas, moço. 7 horas, vou pra Manaus. E ela... Aí ela falou assim, deixa eu ver o seu papel. Aí eu dei o papel que a moça tinha me dado. Né? E lembre-se, ela falou pra mim, São Paulo, 7 horas. Eu tô lá, com o tempo. E eu entrego pra ela. Ela olha e fala, poxa, moço, esse voo aqui sai do aeroporto Viracopos. Aí eu olhei o papel, tá dizendo assim, ó, São Paulo, VCP. 7 horas. 3 letras, gente. 3 letrinhas. Gente, eu perdi aquele voo. E você não sabe o desespero que é perder um voo. Não sei se você já passou por isso. Não tem volta. Não tem como voltar atrás. Não tem jeito. Perdi o voo. Me deu um desespero. E por que eu perdi aquele voo? Presta atenção no que eu vou te falar. Porque eu ouvi algo e não tive a nobreza de conferir. Ah, não, ela falou, tá certo. Mas é São Paulo, sim, e ela falou certo. Mas estava lá VCP, ou seja, Viracopos, que é o aeroporto de Campinas. E não dava tempo de chegar lá. Por que eu contei tudo isso pra você, cara? Só pra te falar uma coisa. Sério que você vai confiar no que eu tô falando? Sério que você vai confiar no que o outro tá falando? Sério que você vai confiar na pregação? E eu não tô falando pra você que não é pra ouvir pregação, não é pra você assistir, porque eu tenho um canal do YouTube. Eu tô falando pra você, você tem que conferir. Porque não é um voo que você pode perder, é seu destino eterno que você pode perder. Não tem como chegar diante de Deus e falar, mas é que meu pastor me enganou. É porque pregaram errado pra mim. Deus vai falar, mas eu te dei a Bíblia em 200 versões na sua casa, por que você não pegou e conferiu? Cara, eu quero te chamar pra ser bereano. Para conferir na palavra o que está sendo pregado. Não é para você ser o chato, rebelde, querendo provar que todo mundo está errado. Não, é para você conferir na palavra que está sendo pregado. Porque é responsabilidade sua buscar ao Senhor. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica, então lembra da última cidade, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar. Então, gente, era perseguição o tempo inteiro. O tempo todo eles eram perseguidos. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Então, quem ficou lá? Silas e Timóteo ficaram lá em Bereia para continuar a pregar. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Ok?
Então eles iam por toda parte, plantando igrejas, ok? E também iam discipulando pessoas para ficarem ali, darem continuidade ao ministério naquela cidade. E olha só, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eu quero que você guarde esse versículo aqui. Por quê? Porque, ó, o que está no coração de Paulo? Uma revolta por causa da idolatria. Ok? Deixa eu te perguntar uma coisa. A idolatria da sua cidade, e entenda, eu não estou falando simplesmente de adoração dos ídolos de madeira, do ídolo de gesso, não. Eu estou falando a idolatria, eles colocarem algo como Deus na vida deles. Aí na sua cidade, pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser o poder, pode ser o sexo. A idolatria da sua cidade revolta você. Ou melhor, você se importa com a sua cidade? Aí, você tem essa revolta. Paulo revoltado por causa da idolatria. E aí eu te faço uma pergunta. Tá, o que eu faço então? Já sei, muda de cidade. Meu Deus, cidade horrível, cheia de pagãos. Cidade cheia de coisas endemoniadas aqui. Vamos mudar de cidade. Não. Ele se revolta e fica. Ele se revolta e se levanta como solução. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que encontravam ali. Olha, presta atenção. Revolta que gera ação. Não é a revolta que me gera fugir, não é a revolta que me gera reclamar, é uma revolta que gera ação. Por isso, pregava em todo lugar, pregava para todo mundo. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Ó, que eu estou falando para vocês o tempo inteiro, hein? Ele pregava, dizia isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Olha que interessante, gente. Ele estava ali discutindo com filósofos, epicureus e estoicos. Gente, guarda isso aqui. Paulo era preparado. Paulo havia lido esses filósofos. Ele havia lido os livros. Ele falava a língua. Ele estava preparado. Gente, quando é que você vai se levantar para se preparar para o que Deus quer fazer através da sua vida? E se preparar é dobrar o joelho e orar, mas levantar e enfiar a cara nos livros. Se preparar é entrar numa faculdade para se preparar, para estar preparado para esses enfrentamentos, para mudar cidades inteiras. Se preparar é jejuar, mas também estudar. Mas também estudar outras línguas. Quando é que nós vamos nos levantar para estar preparados para o que Deus quer fazer através de nós? Então, tomando-o consigo, levaram-no a Areópago, dizendo, então, eles vão levar para esse lugar agora que é um ajuntamento de pessoas. E, cara, é o que Paulo mais queria. Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Então, olha essa oportunidade, cara. Eles levam ele para o Areópago e aí eles fazem a pergunta, quicaram a bola, levantaram a bola. Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe explicar a sua fé de forma inteligente? Você sabe explicar a sua fé de forma inteligente? Sabe,
todos nós aqui, provavelmente, ou a maioria que está aqui, se autodenomina, por exemplo, evangélico. Né? Evangélico. E se eu fizesse a pergunta, te levasse para um lugar cheio de pessoas, como o Aerópago, e falasse assim, vai lá, explica para mim o que é o evangelho. Você é o evangélico, né? Então explica para mim o que é o evangelho, o que significa ser evangélico, o que significa ser protestante, o que significa ser um católico. Você sabe explicar a sua fé? Você sabe responder o motivo da sua esperança? Cara, essa oportunidade quicou na frente de Paulo. E esse é o ponto que eu estou batendo com vocês. Ele estava preparado. Olha só o que Paulo vai falar então nessa pregação. Lembra que a gente viu uma pregação grande de Paulo em uma sinagoga? Agora você vai ver ele entre os gentios. Não tem ninguém ali que conhece Bíblia, conhece Antigo Testamento. Olha a abordagem que ele tem aqui. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses. Primeiro, ele sabe com quem ele está falando. Primeira coisa, gente, você quer pregar? Conheça sua audiência. Com quem está falando? Senhores atenienses. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então, isso aqui, gente, sabe o que ele está fazendo? Honrando os caras. Primeira coisa, honre as pessoas. Muitas vezes a gente começa já querendo destruir, já chamando atenção. Raça de víboras! Ah, não, João Batista fazia isso. Cara, olha o que ele começa fazendo. Ele começa honrando as pessoas. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm... Então, aqui, gente, vamos parar aqui. O que ele faz? Ele conhece a cidade. Ele observa a cidade. Ele deu uma volta na cidade. Ele estava olhando para a cidade. Por quê, gente? Porque ele quer pregar o evangelho para aquelas pessoas. Como é que eu vou pregar o evangelho para as pessoas que eu nem conheço a cidade, eu nem conheço o que elas vivem, eu nem conheço o que elas estão passando, eu nem sei. Você conhece a sua cidade. Eu queria te desafiar, cara, a dar uma volta pela sua cidade com esse olhar. Observando, discernindo, com um olhar espiritual para a sua cidade. Então, ele discerne. Vou colocar uma palavra aqui, ó. Discerne a cidade. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto de vocês, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Aí aqui tem uma coisa muito importante. Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Gente, isso aqui é muito doido. Presta atenção, porque isso aqui é aula de missiologia. Isso aqui é aula de pregação do evangelho. Então, primeiro, ele conhece a audiência. Segundo, ele honra aquelas pessoas. Terceiro, ele conhece a cidade. Presta atenção no quarto. Ele procura onde Deus já se revelou àquele povo. Ele procura onde Deus já se revelou para aquele povo. Toda cultura tem algo da revelação de Deus. Deus se revela por toda parte. Você só precisa procurar com atenção para encontrar onde Deus já se revelou para aquele povo. Presta atenção. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então ele pega algo da cultura deles e fala: deixa eu traduzir para vocês. Deus já se revelou para vocês, mas vocês não entenderam ainda. Vocês não conhecem ele. Então eu vim apresentar para vocês o Deus de vocês. Ah, gente. Olha a diferença. Imagina que Paulo se levantasse e falasse: atenienses, vocês
não entenderam nada. Deixa eu falar para vocês, vim trazendo lá de Israel um Deus para vocês. Você acha que alguém ia ouvi-lo? Não. Ele está dizendo, tem um Deus que é de vocês já. Vocês só não conhecem ele. Ele me mandou aqui para apresentar ele mesmo para vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, agora, ele começa a pregar, presta atenção nisso, pregar a Bíblia sem citar versículo. Nossa, Douglas, por quê? Presta atenção nisso. Porque você está diante de uma audiência que não crê na palavra de Deus, não crê na Bíblia. Por que você vai citar versículos para eles? O que ele está fazendo? O Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele falou 3 versículos em uma frase, mas ele não está citando o versículo para eles. Ele não está falando assim como está em Gênesis, assim como está em Isaías, assim como está... Não. Porque aquele pessoal não crê na Bíblia. Então, é na sua entrelinha, é na sua fala já está as Escrituras. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Em outras palavras, você só está vivo aqui porque esse Deus, lembrando, Deus de vocês, sustenta vocês. De um só homem fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que ele está falando aqui, gente? Bíblia. Está falando de Adão, gente. Ele está falando da criação. Para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Ele está dizendo, Deus está pertinho, gente. E aí, ele faz algo extraordinário, gente. Isso aqui é aula de pregação do Evangelho. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Gente, ele cita um poeta da cidade, da região. Está entendendo? É pregação do Evangelho sem citar versículo. Por quê? Porque eles não creem na Bíblia, mas eles conhecem essa aqui. Gente, você vai chegar e vai falar assim, vai começar a pregar o Evangelho e aquele pessoal ama sertanejo. Você vai chegar e falar para eles, cara, é como diz naquela música do sertanejo? Tal. É como a fala daquele personagem naquele filme. Sabe aquela poesia que é muito famosa aqui entre vocês? Sabe o que aquele jogador de futebol um dia diz? E aí você conecta com uma realidade daquela pessoa. Cara, ele cita uma poesia dos caras. Mas era uma poesia de um evangélico? Não. Mas era algo que tinha uma graça comum de Deus ali. Algo que expressava alguma coisa verdadeira. Olha o que está dizendo. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês. Gente, não é Deus purinho isso aqui? Nele nós nos movemos, nós vivemos, existimos, nós estamos nele o tempo todo, ele é onipresente. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Deus não levou em conta. Aqui, gente, presta atenção no que ele vai fazer. Deixa eu parar aqui, ó. Deixa eu ver uma cor que eu não usei aqui ainda. Ó. Presta atenção agora. Ó. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E aí aqui, olha, é o 7º ponto. Ele vai denunciar a idolatria. Então é claro, gente, não para aqui no 6. Isso aqui é tudo uma conexão com aquele povo. Conhece a audiência, honra as pessoas, conhece a cidade, procura a revelação de Deus ali no meio deles, começa a falar da Bíblia sem citar a Bíblia, ele cita um poeta da cidade, mas aí ele chega para denunciar a idolatria. Ele vai dizer, cara, não tem como ficar adorando deuses feitos por mãos humanas. E aí ele fala assim, ó, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Aí, meu irmão,
ele está dizendo, tem perdão para vocês, mas é uma chamada para uma decisão. Chamada para uma decisão. Entregar a vida para Cristo. Tá? Aí ele chega. E aqui ele chama os caras para uma decisão. Porque agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então ele termina falando sobre... Ele apresenta o fim dos tempos. O julgamento final. Para embasar essa chamada para uma decisão, né? Para falar para eles, ei, vocês têm que decidir. Ele está dizendo, esse homem julgará o mundo. E deu certeza de tudo isso porque ressuscitou ele dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles mais algumas pessoas. Então, a galera creu ali. Mas isso aqui, gente, é para você voltar a estudar mais ainda, porque é uma aula de missiologia, uma aula de pregação do evangelho para outras culturas. Vamos lá. Agora nós vamos para o capítulo de número 18, tá? Dá uma respirada, ó, tomar um pouquinho do café. Já tá até meio frio o meu café aqui. E vamos embora. Vamos para o capítulo de número 18, então. Então a viagem deles continua. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi para Corinto. Olha só que legal. Lembra lá da carta de Paulo aos Coríntios? Então, ele vai para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então, presta atenção nisso. Você tem aqui Áquila e Priscila. Então, eu quero que você preste atenção na intencionalidade de Paulo. Paulo aproximou-se deles. Então, Paulo vai começar a investir nesses dois. Paulo vai começar a cuidar desses dois. Paulo vai começar a discipular e formar esses dois. Presta atenção. E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Então, eles tinham o mesmo ofício e eles estavam trabalhando junto. E o ofício deles era fazer tendas. Então, Áquila e Priscila trabalhavam fazendo tendas. Paulo também trabalhava fazendo tendas. Mas eu quero que você repare que não é a tenda o motivo deles estarem juntos, mas porque Paulo tinha planos. Ou, melhor dizendo até, o Espírito Santo tinha planos nessa sociedade. Sabe, eu fui muito confrontado pelo pastor Paulo Borges, né? Ele ficou aqui um final de semana com a gente e foi muito bom. E ele me fez uma pergunta que está ecoando na minha mente. Eu quero passar para você. Ele perguntou assim, Douglas, você vai na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? Você vai na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? O que isso quer dizer? Você está procurando na cidade quem tem o melhor pão para você comer ou você está tentando discernir qual é o padeiro que o Espírito Santo quer que você encontre? Então, o que ele estava querendo dizer é que a gente tem que parar de se movimentar pelo o quê, pelas coisas, e começar a se movimentar pelo quem. Deus quer encontrar pessoas. Então, tendas era o quê? Mas era só desculpa para achar um quem. Áquila e Priscila. Então, você teria coragem de comer um pão ruim para encontrar a pessoa que Deus quer encontrar? Você teria coragem de ir, as moças aqui, numa manicure ruim, mas para achar a pessoa que Deus quer achar? Quando é que a gente vai parar de se movimentar pelo quê, pelo benefício e começar a entender, Deus quer achar pessoas na nossa cidade. Quem são essas pessoas? Qual é a academia que você deveria ir? Qual é o lugar que você deveria trabalhar? Quem Deus quer
encontrar. Então ele encontra esses dois. Daqui a pouco você vai ver a intencionalidade. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, todo sábado, como eu estou mostrando para vocês aqui, era a estratégia dele, sempre ir para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, então eles vieram, Paulo se entregou totalmente à palavra. Então, quando Silas chegou, Paulo agora para de fazer tendas e ele está totalmente focado à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Lembra? Cristo, Messias. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou aos gentios. Gente, é importante isso daqui. As pessoas não queriam ouvir. As pessoas não queriam crer. Paulo se move para o próximo grupo, tá? É o que Jesus vai chamar de jogar pérolas aos porcos. Ou seja, é continuar compartilhando aquilo que tem de mais precioso por alguém que não vai discernir aquilo. O que é esse pérolas aos porcos? Então é só você pensar, o que é uma pérola? É algo de extremo valor, caro. E aí você vai jogar para um porco que não discerne o que é grama, o que é uma pedra e o que é uma pérola. Para ele é tudo a mesma coisa. Ele vai pegar, mastigar, engolir e acabou. Então, ele está dizendo, procure aqueles que vão discernir a preciosidade que você carrega. Cara, percebeu que não é alguém de paz que não vai receber? Move para a próxima. O que não pode acontecer é um preconceito. Tipo, não, esse grupo aí não quer nada com nada. Não, vai e prega. Negou, não quer realmente, parte para a próxima. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. E olha que louco. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então começa, tá? É o início da igreja em Corinto, que depois vai ser a carta de Paulo aos Coríntios. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Olha a visão de Paulo, olha o que Deus fala para ele. Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Deus fala para ele: seja ousado. Fala mesmo, compartilha, sem dó. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo, por ordem de Jesus, e aí eu quero lembrar para vocês o nome do livro que nós estamos estudando, é Atos do Espírito Santo. Paulo fica 1 ano e 6 meses aqui, não porque quer, não porque é sua vontade, mas porque o Senhor mandou. Então, é Atos do Espírito Santo, através dos discípulos. E aí, quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Então, os judeus levam ele até o líder, né? Levam ele até Gálio. E vai falar: olha, ele está tentando fazer os judeus adorarem a Deus de um jeito que a gente não concorda. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus. Então, Paulo ia se defender e Gálio já começou a falar: ei, deixa eu falar um negócio para vocês. Se fosse, de fato, alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes, da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Então, o que Gálio está falando? Eu não vou ficar julgando crime religioso. Eu não vou ficar julgando uma coisa que é da lei de vocês. Vocês têm que resolver isso. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, que era o chefe da sinagoga, e tinha deixado Paulo pregar lá, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas.
Olha a frieza de Galho. Os caras estão se espancando na frente dele e ele não se importa com aquilo. Então, Sóstenes é espancado porque deu voz, deixou Paulo pregar na sinagoga. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Levando em sua companhia quem? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Levando em sua companhia Priscila e Áquila. Gente, olha quem são os companheiros agora da missão com Paulo. Quem? Priscila e Áquila. Ou seja, não era sobre tendas, gente. Guarda isso. Não era sobre tendas. O foco não era tendas. O foco era formar um quem. O foco era formar esses discípulos. O foco era formar novos missionários. E ele leva junto Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça. Tem uma informação interessante aqui, ó. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia porque tinha feito um voto, né? Então, Paulo faz um voto. E ele raspa a cabeça. Quando chegaram a Éfeso, então para onde eles foram? Para Éfeso. Então você lembra que eles já tinham passado por Éfeso, né? Capítulos antes, eles tinham passado por Éfeso e pregado lá. Até que a gente teve várias pessoas se convertendo lá em Éfeso, né? Nós tivemos a Lídia, várias pessoas. Então eles estão voltando para Éfeso, porque você lembra que sempre ele plantava a igreja e voltava para verificar como é que estava, para instruí-los, para animá-los, para ajustar alguma coisa e continuava a viagem. Quando chegarem em Éfeso, então, Éfeso, Paulo deixou quem? Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, presta atenção nisso. Ele deixa novos líderes em Éfeso. Ele deixa novos discípulos em Éfeso, que ele tinha formado, gastado tempo, e agora eles vão para continuar a missão lá em Éfeso, para reforçar o time lá de Éfeso. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Sabe uma coisa que me choca muito? É que Paulo não era centralizador. Paulo entendia que aquela igreja é de Cristo. E não é necessário ele ficar lá o tempo todo, porque o evangelho tem que ser pregado. Então ele deixa algumas pessoas que ele formou. E, gente, presta atenção, 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Ele formou esses caras e já deixou lá ajudando na igreja. Porque ele sabia que a igreja é de Cristo e quem vai edificar a igreja é Cristo. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez, e embarcando partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém e, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Então, olha, ele vai em Jerusalém, sauda a igreja e já vai para Antioquia. Lembra? Tinha uma igreja lá. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e a Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então ele vai para a Galácia, para a Frígia. Então lembra da carta aos Gálatas, né? Então tá aqui. E ele ia fortalecendo os discípulos de todas as cidades. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Então ele vai apresentar um novo personagem aqui. Apolo, ele chega em Éfeso. Homem eloquente, poderoso nas escrituras. Então, Apolo era o quê? Um mestre. Um cara do ensino. Ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então era um mestre que não conhecia o batismo no Espírito. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram... Ah, gente, você não tá ligado o que é isso aqui. Quando Apolo começa a falar. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, o que eles fizeram? Levaram-no
consigo, com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Ei, o que Priscila e Áquila fazem aqui? Exatamente o que Paulo fez com eles. E Paulo aproximou-se deles, foi morar na casa deles, ficou com eles, ensinou eles. Quando eles observam Apolo, eles fazem exatamente a mesma coisa. Levaram-no consigo e começam a instruir Apolo e começam a ensinar com mais exatidão sobre o caminho para Apolo. Gente, eles simplesmente repetem o que foi feito com eles. O que eu quero enfatizar com você, sabe? Tudo que foi derramado na sua vida. E aí eu quero já parar para isso aqui que nós estamos fazendo. Sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Na esperança de que você vai fazer isso aqui com alguém. E não necessariamente num vídeo, mas você vai pegar o livro de Atos, ela senta aqui comigo. Um dia o Douglas gastou 14 horas comigo falando de Atos. E agora é minha hora de gastar a minha vida com alguém. Para quem que você vai passar tudo isso que você está aprendendo? Não pode parar em você, cara. Isso aqui precisa ter continuidade. Sabe, nessa visita que o Paulo Borges fez pra gente, ele falou com os nossos líderes. E ele falou algo muito forte. Ele falou assim, cara, ninguém morre asfixiado por falta de ar. Guarda isso. Ninguém morre asfixiado por falta de ar. Como assim? Todo mundo ficou, não. Lógico que a gente morre asfixiado por falta de ar. Ele falou assim, não, peraí, faz assim, ó. Vamos ver um teste agora. Você que tá comigo aqui, ó. Eu vou contar até 3, puxa o ar, tá? 1, 2, 3, puxa o ar. Vou contar até 3, puxa mais. 1, 2, 3, mais. Agora segura. Segura. Vai. Vamos segurar 10 minutos. Tem como? Não. O que aconteceria em 10 minutos? Você morreria. Mas eu te pergunto, por falta de ar? Como? Se você acabou de encher o seu pulmão de ar. Está completamente cheio de ar os seus pulmões. Como é que alguém morre por falta de ar, cheio de ar? Então guarda isso. A gente não morre por falta de ar. A gente morre por não ter soltado o ar que inalou. Então você inala e solta. Inspira e expira. Inspira e expira. Se você inspirar e não soltar, isso mata você por dentro. Ah, cara. Então você está aqui hoje recebendo. Você está aqui inspirando. Eu estou aqui, ó, expirando e você está inspirando. E o que é mais louco para mim é que a palavra expirar é a mesma palavra para morrer. Então é como se morresse, vivesse. Lembra que Jesus falou? Aquele que tentar salvar a vida vai perder. Mas aquele que perder a vida, achou ela. Porque a gente nasceu para devolver tudo que foi dado para nós. Cara, isso aqui é muito forte. Alguém pegou eles. Paulo pegou eles, investiu na vida deles, derramou vida neles e agora eles pegam alguém. E aí, o que você vai fazer com tudo isso que você está recebendo? Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Esse homem foi uma bomba na mão de Deus, mas porque alguém decidiu assumi-lo e cuidar dele como um dia foi cuidado, cara. Sabe, essas pessoas que estão ao seu redor podem ser pessoas poderosas em Deus, que vão espalhar o evangelho, mas alguém precisa assumir elas, discipulá-las, cuidar delas. E que você se levante como essa pessoa, cara. E aqui nós terminamos o capítulo de número 18 e na nosso próximo encontro, que será na segunda-feira, a gente começa o capítulo de número 19. Eu espero que você esteja sendo extremamente abençoado, cara. Espero que você esteja sendo totalmente tocado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é essa espada que vai penetrando no nosso coração e causando mudanças radicais. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero te incentivar. Tá aqui na descrição o link do Na Mesa. Faz os cursos do Na Mesa, em especial o curso do Saulo de Interpretação Bíblica. Pra você aprender ainda mais a ler e interpretar as Escrituras. Vai te ajudar muito nessa jornada de conhecer ao Senhor. Cara, pega esse
vídeo, pega esse link, manda para todo mundo, cara. Manda para geral, para ninguém perder. Tem desde o 1 lá no canal. Pede para alguém começar a assistir para você acompanhar junto. Faz isso aqui com alguém, junta seu pequeno grupo, sua célula e faz o comentário de Atos inteiro aí também, para que vocês sejam extremamente abençoados e inspirados, cara, a continuar o trabalho que esses apóstolos começaram, inspirados pelo Espírito Santo. Estou muito feliz. Então, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aqui, curte esse vídeo para que o YouTube libere muito mais. E eu vejo vocês no nosso próximo episódio de Atos comentado por nós. Deus abençoe você e não se esqueça, cara. Você é uma cópia de Jesus. Valeu!